Olá, amigos do Portal Faxinal, um grande abraço para você que nos acompanha. Hoje estamos trazendo aqui para trazer informações à nossa comunidade, a todos os pré-candidatos a vereadores e também a prefeitos. E durante a semana, vários questionamentos do que o pré-candidato pode e não pode fazer até o dia 10 de agosto. Para trazer esses esclarecimentos, essas informações, nós convidamos o doutor Marcionei Mendes, promotor de justiça, para falar com você que nos acompanha nesse momento. Prazer recebê-lo ao Portal Faxinal, doutor, e para trazer essas importantes informações à nossa comunidade. Eu que agradeço, Vladimir, a oportunidade do Portal Faxinal para a gente poder conversar um pouco sobre as eleições municipais. Estamos num momento de pandemia e é claro que as nossas atenções estão voltadas para a questão da nossa saúde, mas também não podemos esquecer que esse ano é um ano extremamente importante, que é o ano que a gente vai escolher os nossos futuros administradores municipais, tanto para prefeito quanto para vereador. Então é importante nós já trazer à tona já algumas questões de ordem legal, tanto para os pré-candidatos, né, e quem sabe futuros candidatos, mas também para os eleitores em geral. Doutor, até o dia 10 de agosto, todos os pré-candidatos poderão trabalhar de uma forma muito normal, né? Não é tipo assim, as convenções dos municípios, as convenções dos partidos políticos, elas se darão do dia 38 de agosto até o dia 15 ou 16 de setembro, tá? Nesse período serão escolher os candidatos, né, e os partidos políticos vão ver a questão também da escolha dos candidatos, também como da questão da coligação. Importante frisar que esse ano só vai haver coligação para majoritária, somente para prefeito e não mais para vereadores. Então, aqueles pré-candidatos para vereadores, fiquem atentos a essa situação que não vai mais haver legenda por coligação. Muito bem. A propaganda eleitoral, ela começa no dia 27 de setembro, sendo que dia 26 é o último dia do registro do candidato. Então, antes disso, antes dessa escolha do candidato, que a gente chama do pré-candidato, em que ele pode estar incorrendo na propaganda eleitoral antecipada. Então, às vezes, tem pré-candidatos que tem receio, que ele acha que ele não pode aparecer em mais nada, que ele não pode nem mais dar oi pro vizinho e dizer que está tudo bem, ou fazer alguma crítica em relação a alguma situação de política, que ele vai estar fazendo propaganda eleitoral antecipada, até porque a multa é muito cara, de 5 a 25 mil reais. E não é isso, tá? Não é isso. Antes, como pré-candidatos, antes de ser escolhido candidato, antes de ter um número próprio para pedir voto, ele pode falar das suas condições, das suas qualidades pessoais, aonde que trabalhou, pode dizer que é um cara honesto, que nunca teve problema com a justiça, que sempre apoiou, sei lá, entidades privadas e públicas. Ele pode abrir uma página dele no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, fazer grupo de WhatsApp para falar da plataforma, como ele vê as políticas públicas de saúde, educação, infraestrutura, sei lá, o que ele pode fazer, até determinadas críticas, desde que elas não sejam difamatórias de outras pessoas, tá? Isso é importante, porque isso não pode nem como candidato, imagina como pré-candidato. Ele pode aparecer em rádio, televisão, portais, se for convidado, só que nesse caso esses meios de imprensa têm que estar em isonomia, não pode chamar, tem que chamar todos os pré-candidatos, pode ter sua página. Enfim, ele pode falar, ele pode pedir apoio para que seja divulgado aquilo que ele pensa. O que ele não pode, e isso tem que ficar muito claro, o que ele não pode é pedir voto, seja de forma expressa ou velada. Ele não pode falar o que ele pensa sobre a educação, o que ele mudaria na educação, o que ele mudaria na saúde, e aí no final falar o seguinte: peço seu apoio para o dia 15 de novembro. Conto contigo no dia das eleições. Isso não.
conto com o seu apoio para ser divulgado o que eu penso, mas ele não pode pedir voto. Ele só pode pedir voto a partir do momento que ele for escolhido nas convenções pelo seu partido político e a partir do início das propagandas eleitorais, que, não me engano, é dia 26 ou 27 de novembro. Tá? A partir daí ele pode pedir voto por dia 15, mas antes ele só pode falar das suas qualidades. O que tu falasse, Lidmir, a respeito do dia 10 de agosto é em relação às pessoas que trabalham na imprensa ou que têm algum programa ou faz algum comentário, escreve alguma coluna no jornal, etc. Esses programas e esses comentários, essas colunas, elas não podem ser mais postadas, elas não podem ser mais reprisadas, elas não podem. Então, em regra, essas pessoas da imprensa, elas se afastam desse seu programa, de escrever no seu comunitário, né? Não é só se afastar, é se afastar e não poder mais fazer a divulgação da imprensa, tá? Uma questão de isonomia, né, claro. Nossa, mas o trabalho da imprensa, o repórter, ele poderá dar uma continuidade até o dia 10 de agosto, então. Até dia 10 de agosto ele pode trabalhar, o seu programa pode... O que ele tem que cuidar como pré-candidato nessas circunstâncias tá fazendo algum tipo de comentários, etc. Tal, meio que se promovendo para uma campanha, né? Se isso acontecer, ele tem que abrir espaço para todos os outros pré-candidatos para terem a mesma oportunidade. Em definitivo, então, as eleições serão no dia 15 de novembro. Dia 15 de novembro. Né? A PEC, né, que mudou isso aí, essa proposta de emenda constitucional, ela trouxe o primeiro turno para o dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Como nós não vamos ter na nossa região, nem vale a pena falar do dia 29, mas do dia 15. E existe ali um dispositivo que diz o seguinte: diante das circunstâncias sanitárias que a gente estiver vivendo naquele momento, é possível, tá? Mas em casos extremos é possível essas eleições serem adiadas até a data limite do dia 27 de dezembro. É a data limite. Daí não pode passar, tá? Mas quem vai decidir isso é o Congresso Nacional. Não é uma decisão local e nem estadual. É o Congresso Estadual, por iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, do nosso próprio tribunal aqui, para que seja alterado essa data, mas só em situações extremas. Então não vai ser prorrogado, como muitos comentaram, que poderia ser mais 2 anos a prorrogação para prefeito e também para vereadores. Dia 27 de dezembro, então, é o último dia, e a partir do dia 1º, então, do ano que vem, todos deverão ser empossados como prefeito e também vereadores. Essa é a ideia. Dia 1º já ter o novo prefeito, o novo vice e os novos vereadores, tá? Em que pese, de repente, seria até um desejo popular de que essas eleições de aproveitasse a situação, né? E houvesse uma união das eleições daqui a 2 anos, mas o Congresso Nacional, né, decidiu de não prorrogar de forma nenhuma os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores para daqui 2 anos. Tá? Outra situação também que ficou definida e eles estavam discutindo era aumentar as hipóteses de voto facultativo, porque existem 3 hipóteses de voto facultativo. O que seria isso? Pessoas que não são obrigadas a votar, né? Elas não votam e não têm qualquer tipo de sanção, que é o analfabeto, o maior de 70 anos e o jovem entre 16 e 18 anos de idade. Esses 3 podem votar ou não. Fica a critério deles, sem qualquer tipo de sanção. E daí surgiu a hipótese de aumentar as hipóteses para as pessoas em situação de risco, tá? Que seriam as pessoas acima de 60 anos, os idosos acima de 60 anos, mulheres grávidas, pessoas com comorbidades como hipertensos, diabéticos, né, que são mais propensos a terem complicações em caso de ter o Covid, mas se decidiu que também não, porque ficaria muito difícil de ter esse tipo de controle. O que pode acontecer
o Tribunal Superior Eleitoral, em resolução, permitir que essas pessoas, não está certo ainda, tá? Mas isso pode acontecer por resolução, essas pessoas poderem justificar o voto caso não vão votar. Hoje existe, se tu não está na tua cidade, estiver em outro lugar, você pode justificar no dia das eleições, ir lá num local de voto lá e fazer essa justificação, né? Isso já é permitido, mas seria permitido uma pessoa dentro da sua própria cidade, com receio, a situação da cidade ainda não está muito estabilizada a questão do Covid, não querer participar de algum tipo de aglomeração para votar e não votar e poder justificar por estar numa situação de risco, mas não é nada certo ainda. Tá certo, doutor. Nós queremos agradecer a sua presença aqui no Portal Faxinal e dizer que estaremos sempre à disposição para maiores esclarecimentos da nossa comunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e eu acho que a Lidmir só queria fazer mais duas situações que eu acabei me esquecendo. A primeira é a questão do fake news, que eu acho que é importante. O pré-candidato, ele tem que tomar cuidado que tudo que ele, tanto o pré-candidato como o candidato posteriormente, tudo que ele postar, tudo que ele compartilhar, ou seja, ele recebe de alguém e compartilha, ele tem responsabilidade pela veracidade do que ele posta e do que ele compartilha. Se ele postar algo que é fake news e prejudicando ou difamando ou fazendo situações negativas em relação a um adversário político e aquilo não for verdade, ele vai estar incorrendo no crime de fake news. Então, mas não fui eu o autor, eu simplesmente compartilhei, repassei. Não importa. Se for pré-candidato ou candidato, responde para isso. E a outra situação é o seguinte, aproveitar o momento assim, que é o momento de nós, eleitores, eu me coloco na situação, de a gente analisar o que o pré-candidato tem para nos trazer, né? Como eu conversei contigo lá na rádio, disse, para destruir uma casa basta dar uma marreta na mão de qualquer um. Para construir, aí já tem que ter um pouco de conhecimento, já tem que saber o que fazer, né? E eu acho que o pré-candidato tem que se postar dessa forma. Não é que ele não pode fazer crítica, ele pode, mas ele tem que trazer soluções também que ele entende razoáveis para o momento que, se for para ele assumir, para que também o eleitor tenha essa noção do que ele pode fazer de bom para o município. Então é o momento que a gente deve cuidar da nossa saúde, mas ao mesmo tempo devemos estar bastante atento nas eleições municipais que está logo aí, a gente analisar quem são os melhores candidatos para o nosso município. Certo, então. Conversamos no Portal Faxinal com o doutor Marcionei Mendes, ele que é promotor de justiça, trazendo algumas informações para você que nos acompanha. Grande abraço. Lidmir José falou para o Portal Faxinal, faxinalense de verdade.